Paz do Senhor para todos. Aqui é o pastor Edmilson Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, Getsemane, em São José dos Campos, São Paulo. É sempre um prazer falar com vocês. Hoje nós vamos abordar o assunto uma boa notícia. Eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Diz assim a Bíblia Sagrada, o Santo Livro, a Santa Palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados e amadas, Evangelho, a palavra Evangelho, significa boas novas, boa notícia. Então eu quero trazer aqui uma boa notícia, uma boa nova para vocês, que nós somos pecadores, sim, conforme diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Eu quero frisar essa palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Diz o profeta Isaías escreveu no seu livro, capítulo 59, versículo 1 e 2, que os nossos pecados é que traz separação entre nós e Deus. Já que nós somos pecadores, então nós estamos separados de Deus. Deus, vendo que o homem, a sua sublime criação, a coroa da sua criação, estava perdido, condenado, ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou explicar isso aí para vocês. Olha só, nós somos pecadores, temos pecado na nossa alma, na nossa vida, no nosso ser. Estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Então, perdido que estávamos, Deus enviou o seu Filho, amado Jesus Cristo. Por que Deus teve que enviar o seu Filho, amado Jesus Cristo, para nos salvar? Porque o pecado do homem, os nossos pecados, mancha a nossa alma. E o único, vou usar aqui um termo assim, bem, assim, vulgar, bem simples, aliás, para que nós venhamos entender. O remédio, o produto que limpa a alma, é o sangue de Deus. Mas Deus, queridos e queridas, não tem sangue. Deus é Espírito. Por isso que Deus teve que se fazer homem. Jesus deixou a sua glória, está lá em Filipenses capítulo 2, deixou a sua glória, se fez homem para ter sangue. Aproveitando que ele estava aqui nessa terra, né, naquelas poeiras lá da Palestina, e andando, como diz na linguagem popular, andando para baixo e para cima, anunciando o Evangelho, ensinando o povo, fazendo milagres, curando as pessoas, né? Chamando a atenção dos religiosos. Jesus confrontou-se com os fariseus, com os saduceus, que eram os religiosos da época. Cuidado com religião, cuidado com religiosidade. Religiosidade não salva, religião não salva. Já vai aqui para você entender. Se religião salvasse, não precisaria do Filho de Deus vir na terra. Pois bem, então o Filho de Deus veio aqui para ter sangue. E ele aproveitou aqui e ensinou aquelas maravilhas, fez todos aqueles milagres e foi ali na cruz. Jesus não foi obrigado para a cruz não, viu? Às vezes você entende isso errado. Jesus quis ir para a cruz. Ele já sabia, lá quando ele estava no céu, que ele viria aqui e ia padecer tudo aquilo que ele padeceu, que você já deve ter visto em filmes, ou pelo menos escutado na Bíblia.
Então Jesus Cristo não foi pego de surpresa, não. O apóstolo Pedro, que ainda não tinha o Espírito Santo, quis não deixar Jesus ir para Jerusalém sofrer. Aí Jesus reuniu os discípulos e falou assim: é bom que eu vá a Jerusalém e sofra na mão dos homens. Aí Pedro falou: não, Jesus, não vai não. Aí Jesus falou: Pedro, eu vim para isso. Ainda fez assim, deixa eu falar para você mais sinceramente. Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás. Porque o Satanás já estava na boca de Pedro, querendo não deixar Cristo ir para Jerusalém e sofrer. Aí Jesus foi lá para Jerusalém, sofreu aquilo tudo, que eu não vou narrar aqui, descrever, porque conforme eu já disse, você já deve ter lido na Bíblia, ou pelo menos ter visto em algum filme, algum vídeo. Para que o Filho de Deus sofreu aquilo tudo, padeceu aquilo tudo, verteu o seu sangue por nós pecadores, morreu pregado na cruz? Sabe para quê? Para pagar pelos nossos pecados. Diz a Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia, especialmente no livro do profeta Isaías 53, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, quando Cristo estava ali na cruz, sofrendo aquilo tudo, foi para pagar pelos nossos pecados. Ele estava tirando os nossos pecados de nós. Como que isso acontece? Você recebe a Jesus como seu Salvador, crendo naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Isso que eu narrei aqui, você deve ter visto em vídeo, em filmes. Então, automaticamente, instantaneamente, os seus pecados são tirados da sua alma, e o sangue de Jesus, está escrito na Bíblia, nos purifica de todo o pecado. Então a sua alma, o seu ser, entendeu? A alma é o ser da pessoa, ela é imortal, ela torna-se alva mais que a neve, mais branca que a pura lã. Então Deus olha lá de cima e nos vê, aqueles que creem em Jesus, naquilo que Ele fez. Deus nos vê o quê? Um pecador redimido, lavado e purificado no sangue de Jesus. Então aqueles que não creem em Jesus, não creem naquilo que Ele fez, ele continua com seus pecados, separados de Deus, não tem comunhão com Deus, e quando morrerem, se estiverem nessa condição, irão para o inferno, para a perdição eterna, que a Bíblia chama de morte eterna, separação de Deus, primeiro o inferno, depois o lago de fogo e enxofre. E os salvos em Cristo, morrerão e ressuscitarão em Cristo, com um corpo glorificado, diz a Bíblia, promessa de Jesus. Jesus virá nos buscar e nos dará um corpo glorificado, igual o que Ele tem depois que Ele ressuscitou dos mortos, um corpo que não tem dimensão física. Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele foi ter com os discípulos dele para mostrar para eles que Ele tinha ressuscitado e dar as últimas instruções. Jesus entrou num recinto com a porta fechada, a janela fechada, não precisou ninguém abrir a porta. Esse é o corpo glorificado, esse é o corpo que nós teremos, os salvos em Cristo Jesus. Então eu estou trazendo essa boa notícia. Você que está triste, você que está desesperado, você que está enfermo, você que está com a sua vida muito ruim, até pensando em dar cabo a ela, em suicidar, não faça isso. Receba Cristo, viva com Deus, os seus pecados serão perdoados, a culpa será tirada da sua alma, e você viverá uma vida boa aqui com Cristo, com Deus, e depois terá direito a morar no céu com Deus eternamente. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, e até o próximo vídeo.